Muito do que acontece internamente, economicamente, está cada vez mais entrelaçado com a geopolítica. Sempre foi assim. Acho que essa é uma das lições que esquecemos, mas acho que fomos lembrados disso recentemente e uma série de eventos trouxeram isso à tona. A primeira coisa que eu diria é, acho que isso sempre foi verdade. Uma das coisas impressionantes, um dos motivos pelos quais a história se repete, como as pessoas costumam dizer, é porque a natureza humana não muda. As tecnologias mudam, as roupas que usamos mudam, até mesmo os idiomas mudam, os governos mudam, muitas coisas mudam. Mas a única coisa que não muda é a natureza humana. Ela é a mesma hoje como era há 5.000 anos, e esse é um dos motivos pelos quais a história frequentemente se repete. E uma das características da natureza humana, não estou tentando soar como psicólogo aqui, mas uma das coisas que acredito que a história comprova é que uma das programações que temos como pessoas é o desejo de pertencer. Na verdade, se você reparar, se colocar humanos em qualquer lugar, um pequeno grupo de pessoas, uma das primeiras coisas que começam a fazer é tentar criar coisas das quais possam fazer parte ou se juntar. Isso é verdade para a nacionalidade e para os estados-nação, o conceito de nacionalidade. Agora, é um conceito novo, quero dizer, antes todos nós, mas tínhamos algo, sabe? Eram organizações, fossem cidades-estado ou organizações tribais. Mas o surgimento do estado-nação é uma evolução normal do comportamento humano, porque as pessoas acham importante pertencer a algo. E fazer parte de uma nação é importante. E eu acho que isso é realmente verdade, obviamente, cada vez mais na forma como as decisões geopolíticas são tomadas. Acho que isso é óbvio e as pessoas entendem isso, mas é uma das coisas que esquecemos. E certamente esquecemos disso no final da Guerra Fria. Se eu puder te levar de volta ao final da Guerra Fria, e entenda, para mim, esses são anos formativos, porque eu cresci nos anos 80, provavelmente a melhor década de todas, confirmado pelo... Sim, sabe como eu sei disso? Porque eu tenho filhos jovens, sabe, digo jovens, eles têm tipo 24, 22, 20, acabou de fazer 20, e um que tem 17. Tudo o que fazem é assistir reprises dos anos 80 e 90. Não fazem mais TV boa hoje em dia. Todo mundo quer assistir coisas dos anos 80 e 90. Então esse é só o meu argumento. Os anos 70 foram um período sombrio por causa da música disco. E os anos 80, sim, tem um fã de disco ali atrás. Nos anos 80 o cabelo era grande, mas fora isso tudo bem. Você cresceu e lembro de 1983, agora estou me entregando, acabei de fazer. 54, eu me sinto 55, mas deve ser 1983. Vocês lembram de um filme chamado Nossa, como era mesmo? Era sobre guerra nuclear, vocês lembram? 19. Jogos de Guerra. Não, Jogos de Guerra. Esse era ótimo filme, falo daquele que passou na TV e me deixou apavorado. Era O Dia Seguinte. O Dia Seguinte. Vocês lembram desse filme, O Dia Seguinte? Isso foi traumatizante. E passaram isso na televisão, mas basicamente cresci achando que o mundo podia acabar a qualquer momento, porque os Estados Unidos e a União Soviética estavam indo para um conflito e uma guerra e que talvez nem chegássemos aos 25 anos e coisas assim. Eu tinha esquecido de War Games. War Games é outro filme muito bom, onde esse cara invade o computador. Esse é um hacker dos anos 80. Não é... Tipo, lembra do telefone e do modem? Como era o nome daquele ator? Era o mesmo, Matthews Broderick. Esse é o Marty. É um filme excelente. Eu sei que estou completamente fora do assunto, mas deixa eu te contar. Eu morava em Las Vegas na época, e se você se lembra, a primeira cidade que ele destrói em War Games é Las Vegas. E eu estava sentado na plateia enquanto todo mundo estava rindo. Não tem nada de engraçado nesse ataque a Las Vegas? De qualquer forma, é aqui que a gente cresceu. Em 1989, 1990 e 1991 foram meus primeiros anos na faculdade. O mundo inteiro se transformou diante dos meus olhos. Você cresce a vida toda e o mundo gira em torno da União Soviética. E, de repente, a União Soviética deixa de existir. Minha lembrança favorita disso é que eu estava realmente fazendo um curso naquele outono com um especialista soviético na universidade, acho que era em Gainesville, Flórida. E toda a carreira desse pobre cara desmoronou completamente em um período de 3 meses, à medida que a União Soviética colapsava. É como se todos aqueles anos de trabalho, você tem um doutorado em estudos soviéticos, e agora a União Soviética nem existe mais. Então eu não sei o que ele fez depois disso. Eu preciso ver como esse cara está, Mas, de qualquer forma, o ponto é que o mundo inteiro se transformou e havia uma exuberância efusiva. A crença de que a Guerra Fria acabou, nós vencemos e agora o mundo inteiro vai se tornar igual a nós. Democracias de livre iniciativa.
Isso era algo muito idealista de se acreditar, mas aqui está outra conclusão a que chegaram, que é que todo mundo, a nacionalidade não importava mais quando se tratava de economia. Que agora o mundo não teria mais fronteiras. Não importaria onde as coisas fossem produzidas. O que importava era que fossem feitas no lugar mais eficiente. E isso virou um mantra. E veja, acho que isso se tornou parte da ortodoxia republicana por muito tempo. Uma ortodoxia na qual fui criado que dizia: não tem problema se a capacidade produtiva for para outro país, porque isso vai liberar nossos trabalhadores para fazerem trabalhos ainda mais produtivos e que paguem mais. Era aquela ideia famosa ou infame de que quem se importa se você perder o seu emprego numa fábrica, você vai aprender a programar e então vai ganhar muito mais dinheiro fazendo isso. Bem, isso era completamente irrealista, em primeiro lugar, e se tornou incrivelmente disruptivo quando essa decisão foi tomada. Mas aqui está outra implicação disso. Isso roubou do país sua capacidade industrial, sua habilidade de fabricar coisas. Sua capacidade industrial e habilidade de fabricar coisas têm duas ramificações. Primeiro, isso prejudica a economia, prejudica o país, tira empregos das pessoas e a transição não é tão fácil, mas também acaba se tornando corrosivo e destrutivo para as comunidades. Quero dizer, como resultado, tivemos o chamado cinturão da ferrugem, lugares devastados e famílias que por gerações trabalharam em determinado setor ou para uma empresa. E de repente, essa empresa ou setor desapareceu porque se mudou para outro lugar onde era mais barato operar, e esses empregos se foram tornando-se incrivelmente destrutivo, não só para os Estados Unidos, mas para muitas nações do Ocidente industrializado. Outra coisa que isso tirou foi a capacidade de fabricar coisas, o que é um impedimento à segurança nacional, ou melhor, uma deficiência muito significativa. Se você voltar à Segunda Guerra, ou a Segunda Guerra Mundial, o almirante que foi encarregado de planejar o ataque a Pearl Harbor achava que era uma péssima ideia. Ele seguiu em frente e, obviamente, cumpriu as ordens, mas achava que era uma péssima ideia porque tinha passado um tempo considerável estudando nos Estados Unidos quando era mais jovem. E sua conclusão foi que atacar os Estados Unidos era uma má ideia porque, mesmo que na época estivéssemos atrás dos japoneses militarmente, certamente em termos tecnológicos e outros aspectos, nós tínhamos fábricas e acesso a matérias-primas e recursos. E ele sabia que, com o tempo, uma vez que aquelas fábricas e aquelas matérias-primas fossem direcionadas para o esforço de guerra, os japoneses não conseguiriam acompanhar. E pode-se muito bem argumentar que o fim da Segunda Guerra Mundial, que a vitória na Segunda Guerra Mundial, tanto na Europa quanto especialmente na Ásia, foi resultado da capacidade industrial dos Estados Unidos. Quando os japoneses perdiam um avião, eles perdiam um avião. Quando nós perdíamos um avião, e os aviões deles eram melhores que os nossos por muito tempo, quando nós perdíamos um avião, éramos capazes de produzir centenas para substituí-lo. A capacidade industrial era importante para a segurança nacional, e isso nunca mudou. Isso sempre foi verdade. E hoje, o que vemos é que, por causa de todos esses anos de negligência, por causa da perda de capacidade industrial, não apenas enfraquecemos nossa sociedade, não apenas enfraquecemos nossa economia interna, mas também enfraquecemos nossa posição no mundo. E o que você vai perceber, e o que já percebemos agora, é que cada vez mais, em questão geopolítica, após questão geopolítica, é o acesso a matérias-primas e a capacidade industrial que está no centro, tanto das decisões que estamos tomando, quanto das áreas que estamos priorizando. Agora, as tecnologias são diferentes, mas ainda assim é isso que estamos priorizando cada vez mais. E isso ficou realmente evidente para mim, acho que até mesmo antes de assumir esse cargo, mas nos meses em que estive lá, lugar após lugar, todo o país do mundo agora se apresenta como uma fonte de minerais de terras raras. Todo o país do mundo. Aliás, eles não são tão raros assim, então todo o país tem acesso a eles. Mas isso se tornou algo grande. Mas, só isso não é suficiente, porque você precisa ter acesso aos minerais de terras raras, mas também precisa ter a capacidade de processá-los. E você precisa disso para transformá-los em material utilizável. E, francamente, o que os chineses fizeram nos últimos 25 ou 30 anos foi dominar o mercado. E esse é um dos verdadeiros desafios para uma visão puramente de livre mercado sobre essas questões. Você não pode competir com um Estado-nação que decidiu que não está interessado em lucrar. Eles não estão interessados em ganhar dinheiro nesse setor. Eles estão interessados, no curto prazo, em dominar o mercado, sendo o único fornecedor mundial de determinado produto. Porque uma vez que você estabelece domínio industrial em qualquer um desses setores, pode cobrar do mundo o que quiser. Agora, uma coisa seria se disséssemos, bem,
Isso aconteceu porque eles são simplesmente melhores do que nós, mas não foi por isso que aconteceu. Isso aconteceu porque nós literalmente entregamos de bandeja, porque tomamos a decisão política de que estava tudo bem, de que aceitávamos que mais de 80% dos ingredientes ativos da maioria dos nossos medicamentos genéricos viessem de outro país. Nós aceitamos abrir mão disso. Aceitamos abrir mão de todo tipo de coisa assim. E agora estamos em uma situação difícil. E quando digo nós, quero dizer que o resto do mundo está em uma situação difícil porque percebemos que nossa capacidade industrial depende profundamente de vários estados-nação que podem ser potenciais adversários, incluindo a China, que pode usar isso contra nós. E, portanto, de muitas maneiras, a natureza da geopolítica agora se ajustou a essa realidade. E está se ajustando a isso, e esse será um dos grandes desafios do novo século e uma das prioridades desta administração sob o presidente Trump. Reorientar nossa política interna e a forma como conduzimos a geopolítica para levar em conta o fato de que um país nunca pode estar seguro a menos que seja capaz de alimentar seu povo e de produzir as coisas de que sua economia precisa para funcionar e, em última análise, para se defender. Praticamente não existe nenhuma das indústrias de ponta do século XXI em que não tenhamos algum nível de vulnerabilidade. E isso se tornou uma das maiores prioridades geopolíticas que enfrentamos atualmente, não apenas o acesso à matéria-prima, mas também descobrir como podemos ter mais capacidades industriais nesses campos críticos, de preferência domesticamente, mas se não for possível aqui, então diversificar a cadeia global de suprimentos para que ela não possa ser usada contra nós como um ponto de pressão em um momento de potencial conflito. Na verdade, a menos que resolvamos isso, alguns desses conflitos nunca acontecerão porque nunca seremos capazes de entrar neles. A quantidade de influência que eles terão sobre nós começará a limitar nossa capacidade de fazer política externa. Sem poder entrar em muitos detalhes, deixe-me apenas dizer que, mesmo enquanto falo com vocês agora, há várias questões de política externa nas quais precisamos equilibrar o que idealmente gostaríamos de fazer com o que talvez não possamos fazer no curto prazo até resolvermos esses problemas. Esse é um desafio real na geopolítica americana e é algo que se tornou uma prioridade e vai direto ao cerne das decisões tomadas nos últimos 20 ou 30 anos que foram um erro e que agora estamos tentando corrigir. A outra questão, que é mais ampla, mas que também acho que está ligada à política econômica, é a seguinte. Parte das decisões que foram tomadas baseava-se, no final das contas, na ideia de que se algo é bom para a economia global, isso é realmente o que importa. No fim, muitas decisões de políticas públicas foram tomadas sem considerar o Estado-nação. Em vez disso, a decisão era: isso é bom para a economia global? Isso é bom para o crescimento econômico global? Isso é bom para a prosperidade em outros lugares, mesmo que talvez não seja do nosso interesse. E tomamos essas decisões até mesmo durante a Guerra Fria, em certa medida. Quero dizer, nós permitimos que nações nos tratassem injustamente no comércio, mas deixamos que fizessem isso porque não queríamos que esses países se tornassem vítimas de uma revolução comunista que os derrubasse, mas depois continuamos com essa prática. E assim, hoje, há vários países ao redor do mundo que são economias totalmente desenvolvidas, mas com os quais temos enormes desequilíbrios comerciais, porque eles querem continuar com esse sistema, e isso precisa ser corrigido. Mas aqui está o ponto final e o motivo pelo qual isso também é fundamental, porque não apenas tiramos o interesse do Estado-nação e o interesse nacional das nossas políticas econômicas, como também tiramos isso da forma como tomamos decisões de política externa. A ideia de que nossa política externa, dependendo do local e da questão, deveria ser centrada e focada principalmente no que é bom para os Estados Unidos foi completamente perdida. Repetidas vezes, tomamos decisões em política externa com base no que era bom para a ordem internacional ou para o mundo. E não estou dizendo que essas coisas são irrelevantes. Mas a prioridade número 1 da nossa política externa, a prioridade número 1 da política externa dos Estados Unidos, precisa ser os Estados Unidos. E o que é do melhor interesse dos Estados Unidos? Isso não é isolacionismo, isso é bom senso. Pelo contrário, para fazermos isso, precisamos nos engajar no mundo. Mas precisamos nos engajar no mundo de uma forma que priorize nosso interesse nacional acima de tudo. E o motivo pelo qual fazemos isso remete ao ponto que mencionei no início sobre a natureza humana. E isso é isso que outros países fazem o tempo todo. Praticamente todos os Estados-nação com os quais interagimos priorizam seus próprios interesses nacionais em suas relações conosco.
E nós precisamos voltar a fazer isso, e estamos começando a fazer isso novamente, priorizando o interesse nacional dos Estados Unidos, acima de tudo, ao tomar essas decisões de política externa. E para concluir, digo que é aí que a política externa funciona melhor. Como eu disse a vários líderes estrangeiros, incluindo alguns com os quais não mantínhamos contato há muitos anos, eu disse que a política externa funciona melhor quando nossos interesses nacionais estão alinhados. Quando eles estão alinhados, é aí que temos uma oportunidade incrível de parceria juntos. E quando não estão alinhados, espero que eles busquem seus próprios interesses nacionais e nós busquemos os nossos, e que isso seja feito de forma pacífica, se possível, e esse é o trabalho da diplomacia. E por isso eu penso no trabalho que você fez, reorientar nosso pensamento em direção ao interesse nacional, tanto em nossas políticas econômicas internas quanto em nossas políticas externas, é um trabalho fundamental para o conservadorismo do século XXI. E eu agradeço por todo o trabalho que você realizou. Você fez um excelente trabalho. Quando ninguém mais falava sobre esses assuntos, quando ninguém mais fornecia o material que nos permitiu construir políticas públicas e desafiar o pensamento vigente, você estava fazendo isso. E eu incentivo você a continuar fazendo isso, porque esse será o trabalho de uma geração. Ainda há muito trabalho a ser feito. Estamos no meio de um realinhamento importante e há muito necessário em nosso pensamento na política americana. E são organizações como a American Compass que impulsionam a inovação e o pensamento. Agradecemos tudo o que você fez até agora e incentivamos que continue fazendo isso.